Olá, família, sejam todos muito bem-vindos. Conversa que Conecta, Jogo Aberto, Canal 9, TV Cidade. Hoje nós vamos entrevistar uma pessoa fera, sabe tudo de televisão local, tudo como começou a televisão na cidade de Teresópolis. Vamos falar com Walter Braga, filho. Walter, é um prazer ter você aqui. Agradecimento especial ao diretor da TV, Demerval, Caio, Wallace, a você. O prazer. Como Michel. você chegou na televisão? Michel, primeiro, cara, é uma honra, um prazer e mostrar assim, o quanto você conseguiu já fazer, que é difícil eu estar aqui, né? Meu negócio é lá atrás, lá junto com a rapaziada, lá, Joel, Wallace, Caio e toda essa galera de TV, já que você tocou de TV. E assim, e também já é uma pressão, peso, né? Com todo respeito, doutor Roberto, é um programa que vai substituir o programa do doutor Roberto Petro, é de peso o homem, né? Então, assim, tem talvez muito a acrescentar, né, com relação à televisão, com relação à nossa cidade e tal, e estamos aí. Como é a conversa que conecta, né, e eu conheço muito bem, não ensaiei nada, né? Normalmente a gente vai fazer entrevista, a gente ensaia tal. Estou aqui para a coisa fluir. Diz pra mim. O legal é que aqui no Conversa que Conecta, geralmente é assim, é na conversa que a gente conecta mesmo. E vai indo, né? E o jogo é aberto. E vamos embora. Então, eu não quero sou de saber jogar bola não, mas a gente dá uns dribles nas costas. A ideia, então, aqui é o seguinte, a gente quer saber um pouco da tua história, da tua infância, da tua vida. Você nasceu em Teresópolis, como é que foi essa questão sua da entrada na TV? Qual foi o interesse? Como que você vislumbrou essa questão de trabalhar com a TV que você trabalha até hoje? Ser o mais sucinto possível. Eu nasci num lugar que antigamente chamava Lama Fria, hoje é Santa Cecília, né? Do ladinho ali do Caxangá, Clube Caxangá. Na época o Clube Caxangá bombava. Né, aos 11 anos, diferente do que é hoje, aos 11 anos eu já trabalhava, né, aquela historinha de tomar conta de carro, depois trabalha no boliche, depois trabalha e depois fui trabalhar na Regadas com o Bonifácio, que é um cara que era praticamente o meu pai, infelizmente, né, o homem lá de cima chamou ele, e ali eu tive gosto por isso, pela câmera, né? Com Boni? Com Boni, porque ele filmava? Ele foi o primeiro cara a ter uma câmera de vídeo na cidade. A primeira câmera de vídeo na cidade, e depois teve um outro que era o Nogueira. E com isso eu comecei a fazer gravaçõezinhas de brincadeira e tal, depois umas festinhas nossas. Isso tinha quantos anos? Eu tinha uns 13 anos, né? Então já se identificou cedo. Muito cedo. Então aí você começou esse interesse por ali, com o Boni. E aí depois do Boni, o que aconteceu? Então, aí depois do Boni veio a oportunidade de trabalhar na InterTV, né? O pessoal veio, Boni, tem uma vaga aí na InterTV e tal. E eu falei, cara, eu não sei nada da câmera da InterTV, mas faz o teste, vai lá, que você já conhece câmera, né? E até então ali eu já tinha até gravado algumas coisas profissionalmente, né? As pessoas confundem amador e profissional, acham que o amador é o cara que não sabe e que o profissional é o cara que sabe. Não, o amador, às vezes o cara sabe, mas não recebe por isso. Então, por muito tempo eu trabalhei com vídeo amador, eu fazia sem receber. E depois, né, mais à frente, eu comecei a me profissionalizar, fazer um aniversáriozinho aqui, outro ali. E por conta disso teve o convite na InterTV. Lá na InterTV foi interessante, assim, muito rapidamente, quando eu cheguei lá na maior cara de pau, né? Tinha lá um diretorzão, um cara grandão, entra aí o rapaz. Aí eu fui, ele falou assim, a primeira coisa que o cara perguntou, você é da onde? Eu falei, sou de Teresópolis, estou todo tímido, né? E aí eu já tinha meus 20 e poucos anos, 21 anos. E ele falou assim, você sabe o que da nossa câmera? Eu falei, nada. Eu falei, mas já pegou? Não. O que você sabe de reportagem? Nada. Aí o cara ficou assim, tipo, o que esse cara veio fazer aqui? Foi tipo eu quando cheguei no Conversa que Conecta. Então, a gente saber aproveitar as oportunidades. Que a gente fica naquela, não sei. Eu gostava muito e eu sabia que eu tinha uma noção. E o cara chamou lá um cinegrafista, era o grande de lá, era o Jefferson. Jefferson, uma semana para testar esse cara e para a gente ver se vale a pena. Cara, em uma semana a coisa aconteceu, eu fui para Friburgo, eu fui fazer uma matéria experimental e aí à noite eu vi a matéria no ar, eu falei, putz, então valeu, né? Mal comecei, já valeu. Então assim, dali para cá foi só alegria, né? Aí tu passou pela InterTV, quais as empresas? Fiquei na InterTV durante 1 ano e meio, porque um ano e pouco. Então a InterTV já tem bastante tempo. Tem bastante tempo, a InterTV é de 90.
estreou aqui na região serrana toda, que na verdade era Serra Mar, né? Era Serra e Mar, eu lembro da Serra mas Mar, a Serra e Mar era um nome fictício, sempre foi Inter TV. Então, começou em 90. Mas aí existe a Serra Mar, então já tem aí depois mudou anos. para Inter TV o nome, porque até então quem era morador só a chamada, conhecia assim. Sim, mas o nome ainda permanece até hoje, Inter TV, que tem um grande, eu sou grande fã do cara lá, que é Rolf Danzer. De vez em quando a gente se fala, a gente troca ideia, né? E assim, e daí depois da Inter TV, cara, aí... O Rolf Danzer é o quê? Ele é diretor-geral da região toda, são alguns estados. Hoje a Inter TV não é mais só Teresópolis, Friburgo e tal, agora pega em outros estados, pega norte e noroeste, várias coisas, pega uma parte de Minas, né? E a gente está sempre trocando ideia, e isso é muito legal. Poderia estar trabalhando lá, né, Rolf? Me chamou e tal, mas agradeço o convite, né? Mas aqui em Teresópolis eu sou minhoca da terra, no site. Deixar a cidade é complicado, né, Walter? E aí eu tive que parei, entre aspas, com a Inter TV. Eu poderia estar lá até hoje, talvez já estaria aposentado. Mas porque existia um dono lá, acho que era Assis Brasil, não sei, e ele, para reformular, ele fechou alguns lugares, inclusive Teresópolis. Aí nesse Assis Brasil? Acho que era Assis Brasil o nome do dono. Né? E nesse meio... De quê? De qual rede? Da Inter TV, que era Serra Mar na época. Tá. Né? Que era mais Teresópolis, Petrópolis, Friburgo, São José do Vale. E hoje tem um dono? Hoje ainda tem um dono. Não sei quem é, não me pergunta. Não sei. Mas era o Assis Brasil. A TV era tão bem equipada, né, assim, né, para não perder o raciocínio, que uma vez a gente foi fazer uma matéria da seleção brasileira, foi acho que a vinda do Collor aqui na cidade, uma coisa assim. E os caras da Globo ficaram de bobeira com as câmeras que a gente usava. Falei assim, gente, isso é uma TV regional, como é que tem uma câmera muito melhor que a nossa? Era equipamento assim, cara, de primeira linha. Top. Mas o que acontece? Quando esse Assis Brasil vendeu, comprou, não sei, uma confusão, eles fecharam a sucursal Teresópolis. Nesse meio, aí eu descobri um outro veio, né, que aí o nosso amigo, né, Joel sabe muito bem, que é evento social. Né? Aproveitei todo o conhecimento de TV e comecei a fazer ali um casamentinho, um aniversário e tal. E aquilo deu tanto certo que aí um ano depois, um pouco tempo depois, a Inter TV voltou, né? E o Jorge, um cara que era gerente, está lá até hoje também. Ele falou, Walter, vamos voltar e tal. Eu falei, não, obrigado, né? Não rola mais. Agora eu quero... Você preferiu fazer o autônomo, o evento né? social, o autônomo, isso, porque era muito mais rentável, cara. E na minha época, né, de televisão, e esse pessoal das antigas mais sabe, era eu como cinegrafista, aí tinha motorista, tinha um repórter, tinha iluminador, era gente pra caramba para fazer uma matéria, né? E a gente fazia uma matéria aqui, ainda tinha isso. Fazia a matéria e tinha que correr para Friburgo, acelerava o carro para Friburgo para entregar a matéria, entendeu? Para editar, para poder ir para o ar. Não tem essa facilidade, né, de hoje de você mandar... Enviar por e-mail, enviar por e-mail, você faz ao vivo, você pelo celular você faz. Então, assim... Chega mais rápido, era difícil, né? Inclusive, os carros, né, a gente era chamado de viatura, eles botavam uma grade atrás, porque algumas vezes bateu o carro, capotou, porque a gente tinha que fazer milagre, entendeu? Pegava a estradinha, pegava a estradinha de Friburgo aqui, cara, era 40 minutos até Friburgo. E assim foi. Aí depois eu parti para o evento social. Fiquei um bom tempo. Que é essa questão do casamento e isso. Tal. A gente sobreviveu, eu vivi bem, né? Um bom tempo com o evento social. E hoje não funciona mais? Não funciona, cara. Hoje isso aqui, ó, mas, acabou, poxa, ninguém quer ter uma recordação do casamento, acabou, com a filmagem. Cara, infelizmente. Não funciona mais, assim, antes, o que era um evento social? Fotógrafo, né? Deixa eu só aproveitar, já ver o tempo aqui. A gente joga nas 11, faltam só 2 minutos por bloco. A gente joga, faz direção, faz tudo, entendeu? Mas assim, o Wallace já está dando sinal lá, 2 minutos, bora interagir. Então, aí assim, cara, o evento social, a tecnologia hoje diminuiu e a cabeça das pessoas também, né? Porque as pessoas antes, era um prazer assim, reunir a família, todo mundo, e sentar em frente a uma televisão para assistir um casamento de 1h30. Hoje, cara, tu bota 5 minutos, a molecada já fica, que saco. Tu acredita que até... Então, isso mudou totalmente. Hoje, os casamentos, eles falam que é stories, entendeu? O cara vai lá, faz um storyzinho ali de 3 minutos e é isso. Então,
Não é a memória toda está reduzida em 3 minutos, né? E o que é pior, são histórias que se apaga depois e acabou, entendeu? Não é igual eu ir lá na minha prateleira lá e pegar, que daqui a pouco nós vamos falar das prateleiras. Eu tenho uma prateleira lá com 3.000 fitas da história da cidade, entendeu? Pô, que legal. Então eu hoje posso dizer que eu sou o maior historiador em vídeo da cidade. Que bacana. Eu tenho E como é que a gente transforma isso em um memorial? Então, esse que é o problema, a gente tem que transformar tudo. Eu estava até conversando, quando a gente gravou na semana passada o programa com o Dr. Roberto, eu tenho muita coisa também do governo dele, né? E ele está me cobrando e aí digitaliza. É um trabalho, entendeu? Então eu vou ter que montar uma equipe para digitalizar isso tudo e aí sim, formalizar nome, dividir por arquivos e tudo. Caramba, é um trabalho. Mas tem muita coisa legal. É um trabalho. Muita coisa legal. Já estaremos de volta no segundo bloco, essa conversa maneiríssima com meu amigo Walter Braga, filho. Desenvolvimento integral e constante. No Centro de Ensino Sementinha, os alunos recebem todo o suporte necessário para que seu desenvolvimento ocorra de forma integral e constantemente produtivo. As nossas sementinhas estão inseridas em um ambiente de apoio, cuidado e respeito, levando o conhecimento recebido para muito além da sala de aula. Quem conhece o nosso ensino, reconhece o nosso valor para a educação. Centro de Ensino Sementinha, do berçário ao pré-2 e do 1º ao 5º ano do Fundamental, matrículas abertas. Informações pelo WhatsApp 21 2041 5826. Na Serra Pisos você encontra qualidade em porcelanatos, revestimentos em modo geral, louças, metais e outros materiais. Venha conferir aqui com a gente, equipe qualificada para atendê-los, parcelamento e um cafezinho de primeira. Venha conferir, Serra Pisos. Aqui na Serra Pisos, além da qualidade dos produtos, nós temos um estacionamento próprio, que é uma qualidade que nós temos aqui para atender você melhor. Diversos tipos de metais, como vocês estão vendo no fundo. E a nossa loja fica localizada aqui no bairro do Alto, na Avenida Alberto Torres, 1034, em frente ao Hospital São José. E a nossa filial na Barra fica localizada na Rua Doutor Oliveira, 75, Pimenteira, ao lado da fonte. Vem pra cá, Serra Pisos. Tecmac Manutenção de Impressoras. Aqui, além de reparos, você encontra tintas e recarga de cartuchos. Produtos de primeira linha. Desde 2003, trabalhamos no mesmo ramo. Tecmac. Somos especialistas em impressoras Epson EcoTank. Faça seu orçamento sem compromisso. Chama no Zap 994660732. 994660732. Olá, família, estamos de volta aqui no segundo bloco, Conversa que Conecta, Jogo Aberto, TV Cidade, Canal 9. Walter, a gente estava falando aqui dos arquivos, uma informação muito interessante, porque, né, você ter arquivos históricos da tua cidade, coisas que aconteceram, isso é muito importante. E como a gente estava falando sobre a questão de digitalização, que você falou que ainda tem muito material. Dá trabalho, tem muito. Eu gostaria que você falasse para a gente, para o telespectador que está em casa nos assistindo, qual o arquivo que você mais admira, que você mais se sente feliz em comentar e falar sobre ele? Tem vários arquivos, mas antes de eu fazer um comentário, quando voltou, já voltei rindo, que TV é isso, o corre aqui nos bastidores, vocês não têm noção. É café para lá, é café para cá, é Caio correndo, é Joel comendo, mas isso é TV, né? Isso é TV, isso é o que a gente faz e eu sou muito grato por isso. Né? Isso é que dá o tesão, né? É o que eu gosto de fazer, é isso, esse corre. É bom. É igual tu levantar um avião do ar, fazer agora, pá, 3, 2, 1, foi, mas é muito legal. Mesmo. Então, arquivos. Eu tô gostando muito. Deixa eu falar em arquivos, deixa eu zerar aqui pra gente voltar depois. Arquivo, cara, assim, eu tenho muito arquivo, eu tenho mais de 3.000 fitas, isso a gente pode traduzir aí em 6.000 horas gravadas, muita coisa interessante. Agora há pouco mesmo eu peguei um trechinho de quando a Força Aérea Brasileira veio aqui, os pracinhas e tal,
né, com a inauguração do Setapua, eu botei um videozinho despretensioso de um pequenininho que eu peguei e deu 120 mil visualizações. E assim, muita conversa, muita gente trazendo na memória, olha, eu era criancinha quando isso aí aconteceu, olha, eu achei que a cidade estava explodindo por causa do barulho. Muitos comentários bacanas, trazendo, né, a vida lá de 20 anos atrás, de menos, talvez, 18 anos atrás. Então, assim, eu acredito que toda essa memória que eu tenho lá, a partir do momento que digitalizar e que a gente for dividindo isso com o povo, cara, muito maneiro. Uma coisa, por exemplo, uma das coisas que eu tenho certeza que não vai acontecer nunca mais, que foi assim, de uma irresponsabilidade gigantesca de todo mundo. Pega de automóvel na reta em frente à prefeitura. Você vai me perguntar, Walter, como assim? Cara, é assim mesmo. Pega de automóvel com 30 mil pessoas ali em volta. Caramba. Qualquer um, você podia chegar com o teu Chevetinho, com o teu Fuscão, com o teu Maverick, fazer uma inscrição e participar na hora. Quando isso? Isso tem 18 anos, talvez. Eu não lembro disso. Então, e eu tenho muita coisa. Aí tu imagina, cara, olha só, se um carro desse, né, e ninguém pedia talvez carteira, tu tem carteira de motorista, você está habilitado, não, vai bater, pega, bate, pega. Cara, se um carro daquele perde a direção, se um moleque daquele matava 10 pessoas, 50 pessoas, 100 pessoas. Então, assim, esse tipo de coisa, né, que não existe mais. Eu acho que ninguém tem essa memória, e eu tenho. Eu acho isso legal. Você tem isso filmado. Gravado, filmado, com entrevistas, com fala, com o secretário, acho que de segurança era Paulo Roberto, era um senhor. Posso fazer uma pergunta? Pode, deve, eu respondo. Se eu puder. A gente não consegue colocar nessa filmagem aqui, esse peguinha, não, só uma reprisezinha, eu ou não, no fundozinho, não vou prometer, tela. se eu conseguir vai estar aqui um quadradinho, porque assim, é o que eu te falo, é uma parede com 3 mil fitas. Sim. E de repente eu chego lá, olho e dá sorte, né? Em vez de quando alguém me pede, teve um que me pediu, Walter, eu preciso da festa das colônias e tal. Eu falei, vou ver. Cara, a fita estava ali na frente. O cara deu sorte. Eu acho que vai ser interessante. Né? Então, assim, uma outra coisa bacana que é diferente, corrida de carrinho de mão em Teresópolis. Você já ouviu falar? Não. Então, o rolimã já. O pessoal correu do alto até a várzea. Do alto até a várzea. Uma dupla que ia revezando. Né? Tipo assim, eu e você, tu tá ali dentro do carrinho, eu tô pilotando. Quando eu canso, eu paro, faz a troca. Cara, isso é coisa de louco. Mas é uma coisa interessante. Então, eu tenho isso. Um dia o Vanderlei, até da TV com a irmã, pediu, poxa, Walter, se tu tiver, eu falei, tá, quando eu conseguir, né, digitalizar essas coisas. Então, assim, é muita coisa. E tem a parte triste, né? Por exemplo, da tragédia. A tragédia. Foi um grande momento. A tragédia, eu tenho uma colocação diferenciada, que é aquilo que você já percebeu. Tudo que acontece na cidade eu gosto de gravar. Tudo. Eu gravava, né? Agora com o negócio de celular eu perdi o tesão, que todo mundo chega no lugar, já tem 10 pessoas gravando. Eu gostava de exclusividade, entendeu? Certo. Gravei, sou o único, só eu que vou ter. E aí na tragédia foi interessante que a gente dormiu com a chuva danada, gigantesca, e quando a gente acordou, a minha ex-esposa trabalhava na várzea, ela voltou e me acordou, 9 horas da manhã mais ou menos, falou assim, Walter, aconteceu algo muito grande na cidade, cara, porque tem um monte de gente chorando, a cidade está estranha, aconteceu algo. Aí eu levantei, a gente foi ver, eu morava na Itapicuru, tinha uma altura de 1 palmo assim, de terra na calçada. Então a gente sentiu ali o volume de água que caiu. E aí eu me preparei, cara, peguei minha câmera e tal, falei, é hoje, vou ver o que está acontecendo e vou gravar. Quando eu estou saindo no meu portão, veio muita gente a pé, andando, direção Várzea. E aí um senhor parou e falou assim, opa, tudo bem e tal. Eu perguntei o que aconteceu, ele falou assim, poxa, lá pro lado então do Caleme e tal, do Campo Grande, aconteceu isso. E aí ele me viu com câmera e falou assim, o senhor vai lá gravar? Eu falei, vou. O senhor precisa? Eu falei, não preciso. Ele falou assim, então não vai não. Até me emociono, porque eu não entendi a princípio, mas graças a Deus, Deus botou um cara no meu caminho para que eu não sofresse o impacto, né, que a maioria das pessoas sofreu. Então o que eu pensei na hora? Eu falei, quer saber, eu não vou não. Aí eu peguei uma enxada e comecei a limpar a minha calçada. Cara, quando eu olho, parou na minha frente um caminhão com corpos, como se fosse manequim, sabe assim, aquele monte de manequim. Quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus do céu, aí que vai caindo a ficha do tamanho da coisa.
Então é uma coisa que no dia eu não tenho esse registro e Deus me livrou de ir lá fazer esse registro. Senão você ia pegar só coisa... Porque não eram só corpos, eram crianças agarradas em carros em cercas. Era, sabe, coisa, não dá nem para falar, é coisa... E assim, um mês antes, aí sim eu tenho um registro, um mês antes, eu tive no Campo Grande, onde a tragédia foi total, quando eu fui uns dias depois também. Eu tenho imagens de Campo Grande, imagens lá de cima, tinha uma moça lá que fazia uns rap, e ela está viva, né? Pelo menos estava viva. E ela fez uns rap, e a gente gravando ali, aquela população, muita casa, e depois que eu voltei, depois da tragédia, as casas sumiram. Então, até para comparação, é um registro também então que eu tenho. tenho. Registro comparativo. Eu tenho um registro antes, um mês antes, e uns dias depois. Caramba. Então, assim, foi muita uma lavada, coisa. Né? Foi uma enxurrada que você foi, levando foi uma linha reta, né, que aconteceu, que pegou de Itaipava a Friburgo, e todo mundo diz que a gente ainda foi protegido, porque é aquele negócio do ar quente com ar frio, né? Quem entende mais de clima sabe melhor do que eu. Como isso vem avançando, o calor vem avançando da Amazônia, não, o frio, né, vem lá de cima dos Andes e o calor daqui. Se isso se encontra 1 quilômetro depois, ou seja, se essa linha reta avança mais 1 quilômetro, cara, a tragédia ia ser ali em cima do Rosário, em cima, entendeu? Que também são bairros que ainda correm certo risco, né? Mas eu acho que, cara, a tragédia igual a essa, se acontecer, pode ser que aconteça, mas isso vai levar... Nunca aconteceu, né? Nunca, dessa magnitude não. Aconteceu cheias, enchentes, uma barreira que cai aqui, outra ali. Mas essa linha, né, que pegou uma linha, cara, veio uma nuvem que pegou uma linha. Imagine como se fosse as cidades, você enche uma sacola plástica daqui até lá e você faz furos. Eu me lembro que na época tinha um lance que o IML ele não podia registrar uma quantidade de mortos, porque senão não recebia verba, né? Eu confesso assim, tem coisas que é ruim a gente levantar suspeita, mas dizem que Teresópolis foi 300 e poucas pessoas que morreram. Mais. Como eu te falei, assim, como eu estive em Campo Grande, né, e eu gravei Campo Grande antes, e eu tinha um sobrinho filho, que até marcava luz lá, então ele sabia a quantidade. Só em Campo Grande eram muito mais que 300 e poucas pessoas. Então, o que eles fizeram? Fizeram um cálculo e tipo assim, olha, 100 pessoas estão desaparecidas. E achamos 900 e pouca entre Friburgo e tal. Porque o teu parente que desapareceu vai estar entre as 100. Entendeu? Você não vai poder questionar, o meu parente eu não achei, tá entre aquelas 100. Mas foi muito mais, infelizmente foi muito mais. Então, um período triste, né, da cidade, que as minhas câmeras, né, acabaram registrando depois, e muito doído, né? Mas tem coisas boas, muitas coisas boas. Então, e o melhor momento? Que te dá uma nostalgia. Assim, tem bastante registro bacana, tem registro de festas, né, na cidade, de contemplação, de alegria. Esse, por exemplo, do jato, então vou dizer assim, um momento mais emocionante, né? Teve uma hora que a inauguração da Praça Senta Pua, aí tinham lá várias pessoas falando, deputados, acho que era o Luiz Ribeiro na época, e todo mundo serião ali e tal. Cara, do nada passa uma sombra só, ninguém identifica o que é, uma sombra. E logo depois da sombra vem um estrondo, o deputado baixou no chão, o pessoal sentou, todo mundo se assustou, eram os 2 aviões que passaram. E aí nisso que eu vi que eles passaram em direção, né, a Guapi, Magé, foram até lá embaixo, eu corri com a minha câmera para tentar gravar eles ali de baixo. Então na volta, voltou um por cima, eu fui acompanhando, e teve um que deu um rasante ali no Guapi, né, digamos assim, e eu gravei ele aparecendo assim, a 1 metro de distância de mim, cara, aquilo, né, eu gritei igual um maluco. Pô, deve ter sido dá uma adrenalina, cara. Deve ter sido muito então, maneiro. Assim, são imagens muito bacanas. Isso aí, sim, sabe, é uma recordação bacana. Essa é uma recordação que a gente tem que trazer ela, né? Tem que botar. Como o Wallace ainda não deu sinal lá pra gente, deixa eu ver aqui o tempo, né? Não, o tempo, acho que tá dentro do tempo. Tá bom, lá. Ele já tá dizendo que tem tempo, então vamos embora. Entendeu? E aí, como é que foi essa questão, então, de você entrar pra TV? Porque até então você estava no social, aí do social essas filmagens aí você já estava fazendo por alguma TV ou ainda era autônomo? Não, aí era autônomo, né? Essas mais antigas. Aí eu tive um período de prefeitura, né? Eu trabalhei durante 5 anos na prefeitura, voltando ao governo do Petro, né, que teve aqui antes. Tive
prazer, né, de trabalhar, o prazer e o desgaste, né? Que eu costumo dizer assim, foi um período que eu mais me lasquei. Aí tu vai perguntar, pô, eu ganhei um período que eu mais ganhei dinheiro, mas trabalhando. E o Peto, cara, ele fez umas coisas lá de maluco, né? Assim, quando eu fui trabalhar, a gente assina um contrato, uma empresa e tal. Aí, por exemplo, não existia carnaval. Ele trouxe o carnaval de volta. 12 escolas, 11 escolas. Isso ali se traduz em trabalho. Certo. Então eu tive que botar equipe, botar não sei o quê. Foi o período que eu mais trabalhei na minha vida. Culpa do senhor, doutor. Trabalhei igual um maluco. Então, assim, era muito esporte, muita coisa, esporte nacional. E eu tinha que gravar isso tudo. Então eu tive esse período de prefeitura. E como já tinha na veia, né, o negócio do jornalismo, aí eu pensei, cara, por que não associar, né, uma coisa na outra e de repente transformar isso, né, em jornalismo. Aí sim, eu tenho um registro muito grande também de prefeitura. E assim que acabou a prefeitura, junto com uma pessoa que me ajudou muito, é uma pessoa muito catiça, entendeu? Mas me ajudou muito. Catiça que eu digo assim, na época da prefeitura parecia que o dinheiro era dela, cara. Ela não deixava, chama-se Lizemara Guedes. Abraço, Lize. Cara, ela não deixava a gente gastar de jeito nenhum. Lizemara não veio nem fazer a entrevista. Não, a gente vai chamar, a gente vai chamar ela. Então, assim, era um período que o dinheiro era curto e o trabalho era grande. E quando saiu, e como ela tinha sido minha chefe lá na InterTV, a gente resolveu montar um jornal. Aí a gente montou um jornal que ia para o Canal 7, que acabou não indo. E o Wallace está dando sinal lá para a gente. Não é que você quiser. Aí, só fechando agora, aí a gente ia para o Canal 7, não foi, e depois apareceram vários outros convites. Aí a gente fala das TVs locais aqui depois. Não, e o legal, a gente vai voltar no próximo bloco. Vamos voltar para falar de TV. Vamos falar de TV. Vamos falar do que tu quiser, né? Mas o legal que a gente está fazendo aqui agora, que eu achei bacana, que não foi combinado, que nós não combinamos, é essa espontaneidade de, tipo, você está passando a questão do tempo, que é uma coisa que a gente utiliza quando não está aqui, porque você está ali. Eu fico lá atrás marcando o tempo. Gente, e o Caio aqui fazendo a parte de edição, o Wallace ali fazendo a parte também de edição. Essa parte de TV é muito fascinante, a gente vai falar, né, ali na frente, é muito bacana. Quero ver se um dia a gente consegue fazer um conversa que conecta com todo mundo. Vamos fazer um debatezão. Aqui, no próximo bloco, terceiro bloco, a gente volta com Walter Braga Filho, falando sobre... televisão local. Televisão local. Gente, muito obrigado, só gratidão, tá? A gente está aqui apresentando o Malagueta, o restaurante novo aqui no Shopping New Fest, na Praça Santa Teresa, na Praça de Alimentação, loja 202, tá ok? E hoje aqui, ó, a gente não precisa nem apresentar o chefe Pedro, né? O chefe mais renomado aqui, com mais experiência da nossa cidade. Então, mais uma vez na minha vida, agradecer a Deus por ter uma oportunidade de estar lançando alguns pratos aí. E cada vez mais a gente vai trazer novidades, pratos novos, molhos, criações surpreendentes para o nosso cliente. Recebê-los com todo o coração e com amor e com toda a determinação. Os pratos do chefe Pedro têm um sabor especial. Eu recomendo. Venha para o Malagueta no Shopping New Fashion. Na sua casa não pode faltar praticidade e variedade. Na Lembra Terê, você encontra panelas, tapetes, cobertores, quadros, poltronas e muito mais para deixar o seu lar completo. E o grande diferencial, as nossas cestas básicas, vários tamanhos para atender exatamente a sua necessidade. Venha nos visitar. Avenida Delfim Moreira, 1231. Lembra Terê, variedade para sua casa e para você. No Comari Shopping tem um mix com mais de 100 lojas com uma variedade incrível. Tem preço e qualidade. Tem praça de alimentação e elevador para sua comodidade. Fácil estacionamento. Quartas e quintas, das 10 às 18 horas. E de sexta a domingo, das 10 às 19 horas. Vem pro Comari Shopping. Praça Higino da Silveira, 161. A Praça da Feirinha, em Teresópolis. Vem pro Comari Shopping. Olá, família, estamos de volta. Conversa que conecta, Jogo Aberto, Canal 9, TV Cidade. Walter,
TV, vamos lá. TV, essa Fala loucura, pra gente. falar dessa loucura aqui que é a TV. Então, a TV, cara, já teve no meu sangue, tá no meu sangue há muito tempo, eu sempre fui muito fascinado. Quando você fala de TV, você está falando de quê? Então, a princípio vamos falar, quando eu me apaixonei por TV foi a Inter TV, né? Ali eu tive contato com esse mundo gigantesco que a Inter TV oferecia, que era Serra Mar, né? Que a Serra Mar oferecia era câmeras espetaculares, eu tive que fazer quase que um curso de não sei quanto tempo para aprender aquelas câmeras, igual uma que o nosso chefe Marcão tem ali em cima, era 30 quilos aquilo tal, e aquilo que eu já falei antes, a gente surpreendia até a Globo e tal. Beleza, só que a TV ali eu era limitado, né? O que é limitado? A gente chega lá, tem uma pauta, você tem que fazer a pauta que tá. E aí depois, teve esse período do evento social, que, cara, eu fui muito bem remunerado, eu sou muito grato a todos vocês, né, que eu gravei. Eu cheguei a gravar 3 gerações, tipo assim, gravei uma mulher que ela cresceu mais, e aí ela teve 15 anos, depois ela casou, depois teve a filha dela que eu gravei, depois teve 15 anos da filha, e depois... Você entendeu? filmou 3 gerações. Já 30 e tantos anos gravando, então são várias gerações. Só que o evento social, por mais bacana que fosse, mas o jornalismo estava na veia, sabe? Assim, eu nunca perdi isso. É esse senso... Tu gosta da notícia. É um senso de você querer ajudar pessoas. Às vezes você vê, e até hoje eu tenho muito isso, às vezes você vê alguém com uma dificuldade que, se você for a voz daquela pessoa, você consegue, né, resolver problemas. Então a gente vai chegar lá, por exemplo... aí a gente montou um jornal, igual que eu falei com a Lizemara, o Rolf estava até envolvido também, tinha uma série de pessoas. A maioria dos jornalistas hoje, dos repórteres que estão em Teresópolis, até em atividade, passaram por mim, iniciaram comigo. Olha que legal, né? Quando a gente iniciou lá 20 anos atrás, por exemplo, Marcos Wagner, hoje ele é o cara na cidade, está na Record, iniciou comigo, a primeira matéria dele foi comigo, a Eline Quintanilha. Aí vamos falar da Verônica, vamos falar do Andrezinho, vamos falar da Giovana, vamos falar da Mádava. Esse pessoal todo iniciou comigo. Então, é história, né? História, né? E todo mundo me chama de tio Walter, eu virei o tiozão, né, de todo mundo. Então, assim, é muito grato isso é muito grato. E essa parceria, eu sempre tive muita sorte com parceria, né? Que eu acho que a vida da gente é feita de parceria. Você pode ter R$1 milhão no bolso, mas se você não tiver, eu vou botar aqui o som, que eu não botei, né? Eu não botei aqui, eu vacilei como diretor. Mas né? Agora, falando de televisão. Agora tu não é diretor, agora de você é entrevistado. Errei aqui. O Wallace vai dar uma moral pra gente, não vai, Wallace? E aí, a gente falando de parceria, eu sempre tive muita sorte em parceria, né? Sempre teve muita gente que veio, que agregou e tal. E aí, juntando isso tudo, uma época, né, lá em 2011, logo depois da tragédia, o Dr. Roberto me convidou, né, por causa do meu know-how, da coisa toda, para tentar levantar a TV dele, que era a Tere TV. Quando eu cheguei lá na Tere TV, existia só um programa, que era o Cláudio Misael, que fazia rádio, e era uma câmera virada para o Cláudio. Só isso que transmitia. Cara, em menos de um ano, a gente transformou a TV. Então, eu lembro, eu cheguei lá, aquela que tinha ali na... Cara, a gente fez a maior TV da cidade, aí tivemos lá vários programas, aí a gente voltou com o jornal, Teresópolis Jornal, e tinha um grupo, né, que era uma galera muito boa, que estava a gente, que depois foi junto. E aí eu fiquei ali na Tere TV, a gente levantou a bola da Tere TV por 1 ano e pouco. Começou a dar lucro, começou a se pagar, tinha jornal, tinha o Luiz Costa com as Miss, tinha o Pra Você Mamãe, tinha Conversando, tinha o Pradera, um grupo gigantesco. E eu fiz um vínculo de amizade com essas pessoas, cara, assim, impressionante. Rose Carnaval, te amo, Rose. Então, assim, e aí quando eu resolvi montar um canal, todo mundo falou, você é louco? Cara, televisão não rola tal. E eu falei, cara, eu vou montar. E até hoje, né? As televisões mudaram muito, né? A gente vai chegar já daqui a pouco nesse finalmente. Mas quando eu montei, as TVs estavam em alta, né? E aí eu montei a TV com a cara e com a coragem. Teve um empresário que me ajudou muito do ramo de fotografia, não vou dar nome. E aí eu consegui, por incrível que pareça, cara, montar uma televisão top, com equipamento top, que na época chamava TriCaster, com cabos e com fios. E isso atraiu esse pessoal das outras TVs, né? E eu montei uma TV tão bacana que, assim, as pessoas das outras TVs participavam. Aqui, por exemplo, tinha o Lipe, né? E o Marcelo, que faziam um programa de esporte, eles fizeram um programa lá na minha TV. Para tu ver a interação. Como é que era o nome da TV?
a princípio a gente começou com aquela linha Estados Unidos, era Canal 17, né? Canal era 17. Nossa TV Canal 17, mas ficou como Canal 17, todo lugar Canal 17. Quem fez programa lá também, Marcelo Salem. Então, assim, eu consegui fazer uma TV que juntasse as outras TVs, entendeu? Para juntar essa turma. E aí tava lá... Pô, que é uma ideia ótima, que é uma ideia. Né? Aí lá comigo tinha o Marcelo Rosa, Essa que é a melhor parceria. Marcelo Rosa é pica, né, das galáxias na edição. Tinha o garoto que estava começando com internet, que era Eric Perim. Tinha o Gil, né, Gilmar Raimundo, que era de som. Né? Gilmar Gomes. Não era aquele. Aquele era bom também na TV do Aqui Agora, Aqui Agora. E aí eu fui montando uma equipe, aí foi a Ellen, aí foi a Verônica, aí foi todo mundo. A gente montou uma equipe com um custo muito pequeno e com uma TV que estava dando resultado. O problema maior da minha TV foi esse, foi dar resultado. O que se chama de resultado e o que eu chamo de você poder ter esse tesão de participar? Aquilo que eu te falei, evento social, eu ganhei muito dinheiro, com a prefeitura ganhei dinheiro, trabalhei pra caramba, e com TV eu não tinha ganho dinheiro, mas eu colocava aquilo, que as pessoas falam muito em dízimo, né? As pessoas de igreja falam muito em dízimo, e eu tenho certeza que o meu dízimo é esse. Né? Tipo assim, através do que a gente recebeu do divino, né? Cada um tem a sua visão, é a gente compartilhar. E aquilo que aí eu falei lá no início, da gente dar voz para as pessoas. Então, assim, eu vou contar um caso muito rápido de uma coisa que eu tenho mais satisfação nas TVs. Aqui na cidade tinham fechado a diálise. Né? Muita gente deve saber que foi uma trabalheira, isso a gente está falando de 2013, há 12 anos atrás. Tinha fechado a diálise. Aí a prefeitura, que era o governo Arley, teve que se virar, contratou um ônibus para levar as pessoas para fazer diálise em Itaboraí, e as pessoas já são debilitadas. Aí ali 15, 20, 30 pessoas num ônibus até Itaboraí. Cara, começou a morrer pessoas. Caramba. O ônibus quebrou algumas vezes na serra, morreu um, aí o outro morreu lá, porque se você precisa de uma emergência, não tinha. Então, através da TV, cara, isso que eu falo, a TV, ela tem que ser edificadora. A TV não é para fofoca. Tudo bem que tem lá os programinhas, mas a gente tem que usar esse veículo, que é o que você está fazendo muito bem agora, e o que o nosso chefe Demerval, que olha só, sou apaixonado de Demerval e a doutora Eliane, que são pessoas, sim, que contribuem, que buscam e que fazem isso. Então, assim, esse pessoal, eles dão o dízimo. E aí, através desse meu programa que eu te falei, a gente montou um debate. Falei, cara, vamos montar um debate que isso não pode acontecer mais na cidade. E aí a gente chamou alguém da prefeitura, alguém da Câmara, alguém lá do sindicato, né, das pessoas com deficiência, que precisava da diálise, e foi todo mundo. A gente chamou um cara da oposição, que era o Rafael, que representava o prefeito Mário Tricano, que era o ex-prefeito Tricano. Aí foi o secretário de saúde, foi um vereador, que é Francisco Vicente, que tinha a ver com a saúde. Só resumindo muito, foi um debate que era para ser 1h30, aí foi o Jarbas, que era presidente do sindicato lá, desse negócio da diálise, foram duas pessoas que eram usuários. O programa era para ser 1h30, foi 2h30, teve debate, teve dedo na cara, teve discussão. O âncora, né, que era muito bem, e foi muito bem, que é Hélio Pradera, outro cara gênio que estava comigo na TV, ele sabia quando tinha que frear para não sair porrada mesmo, que dedo na cara, isso não pode, isso pode. Esse Rafael Teixeira, ele botava um barulho. Resumindo assim, né, para ver o que a televisão é capaz de fazer. Quando terminou o programa, 2h30 depois, saiu dali uma resolução seguinte: a empresa não vai ser mais aquele ônibus Canoa Quebrada, que era uma empresa Canoa Quebrada. O nome já dizia tudo. Empresa Canoa Quebrada. Aí passou a ser Aviação Teresópolis. Ei, Caio, fala pra nós. Empresa Canoa furou, Quebrada. tem que remar, né? E aí tiraram esse ônibus. Já no outro dia, o secretário de saúde botou outro ônibus, outra empresa que foi a Aviação Teresópolis, mudou o lanchinho, que era uma maçãzinha, um biscoito podre e tal, para um lanche bacana. E uma outra coisa importantíssima, começou a botar uma ambulância acompanhando o ônibus. Se o ônibus, porventura, quebrasse ou alguém passou mal, bota na ambulância. Isso tudo graças a... Cara, não morreu mais ninguém. Ai, que por maravilha. Conta das viagens. Lógico, talvez alguém morreu por conta da deficiência, mas não por causa das viagens. Então foi... E ali também teve uma resolução do Antônio Francisco uma empresa dessa de arrumar um terreno para poder construir uma diálise que hoje tem lá na Tijuca. Olha que bênção, cara. Com um programa com 2h30, a gente deu voz para quem estava precisando e resolveu problemas gigantescos. Eu acho que televisão é para ser feito dessa forma, em benefício das pessoas. Eu costumo dizer que a televisão ela é o quarto poder. Existe o primeiro poder, o segundo, o terceiro, o judiciário, legislativo, né, e executivo. E nós da imprensa,
somos o quarto poder. E daí para cá, cara, eu não parei mais, entendeu? E aí, isso que você está falando, eu acho interessante, porque o doutor Petro, né? Teve aqui no programa anterior. Teve no programa e ele falou exatamente isso, que você faz 100 coisas certas e uma errada, anula todas elas. Tudo. Então a ideia exatamente do Conversa que Conecta é justamente trazer essas pessoas que têm história, que têm talento, que têm voz, né? Que têm essa afinidade popular, para mostrar a qualidade também. Porque é muito mais fácil eu chegar aqui, de repente, fazer uma crítica de alguma coisa que você faz. Criticar é muito fácil, criticar. Né? Agora, pegar e mostrar o que a pessoa faz de bom. O pessoal diz assim, falar de mim é fácil, difícil é ser eu. Quero ver ser eu. Quero ver nascer lá na lama fria, eu quero ver correr atrás, eu quero ver ter coragem de encarar o cara lá da InterTV que fala assim, e aí, o que é que tu sabe da minha câmera? Eu falo, vou mostrar pro senhor. Dá uma semana e tu vai e tu mostra. Ou tu criar um programa desse, tu sabendo que tu vai arrumar problema, cara, com alguém. E graças a Deus a gente não arrumou problema com ninguém. O prefeito ficou feliz, o secretário ficou feliz, o pessoal da Diário ficou feliz, todo mundo ficou feliz. E difícil aí voltando né? aqui no... E difícil é ser eu. Olha, falta 1 minuto, hein? E voltando aqui no Dr. Roberto, né, como a gente gravou na semana passada com ele, eu recebi uma proposta dele que eu achei interessante e vou passar isso para o nosso chefe, para o Demerval, para o Marcão e tal. Ele quer, né, eu já vou adiantar aqui, não quero nem saber, ele quer fazer um pool para a gente voltar com esses debates, entendeu? Bacana. Um pool das televisões, se unir, cara, que eu penso isso assim, igual que eu te falei quando eu tinha minha TV, a gente era unido, a gente foi lá, por exemplo, gravar quando a seleção teve aqui em 2014, né? Eu tinha minha TV. Cara, que onda tu chegar lá no meio de Globo e de todo mundo e tu com a tua televisãozinha, tu entrevistar os caras, tu entrevistar Zagallo, tu entrevistar... Legal. É muito maneiro. Então, assim, e aí... Ter esse acesso, essa veia, né? Essa de veia imprensa, de jornalismo, na cidade, total. De poder entrar, acessar. E aí não dá para perder essa veia jornalística, né? Como o tempo aqui já está quase acabando. É o nosso terceiro bloco. Aí, eu acho que o terceiro já foi, né? Já tô perdido. A gente tá indo pro terceiro ou pro quarto? Eu tô nervoso agora, já é o último. Fala aí, Wallace. Terceiro ou quarto? É o quarto, tá vendo? Então a gente já vai pro último. Aqui tá todo inibido ali. Então a gente já indo pro último, assim, se tu quiser depois continuar com imprensa, porque é o que está na minha veia. Então, através de imprensa eu tenho cobrado prefeitura, eu cobro sempre, quando eu vejo alguma coisa na rua. Mesmo, né, eu tive uma página, né, que a gente vai falar mais à frente, mas mesmo quando depois acabou a página, eu continuo com o meu celularzinho, entendeu? Certo. E cobro. Eu sou um cara chato. A gente tem que cobrar. Eu sou chato, Joel. Mas essa é a ideia, para que não haja um mau entendimento. A gente tem que cobrar, mas a gente também tem que mostrar as coisas boas que a cidade vem fazendo. E nós vamos falar disso. No próximo bloco, já a gente fala de imprensa. 3V Uniformes, jalecos escolares e profissionais, bonés e camisas em todos os tamanhos. 3V Uniformes, confeccionamos em gabardine ou Oxford. Bordamos seu logotipo, nome ou brasão. 3V Uniformes, equipamentos modernos e precisos. Profissionais com experiência e materiais de qualidade. 3V Uniformes, Rua Alice Maurice Regadas, número 60, loja 8, na Várzea, no prédio do Senac. 3V Uniformes. GMF, Gestão de Medição e Faturamento. Empresa especializada no segmento de serviços de utilidade pública, destacando-se em saneamento básico em todo o Brasil. Soluções integradas de qualidade com segurança no armazenamento de dados, ferramentas para controle de resultados, acompanhamento das atividades para o sucesso absoluto das companhias. Gestão comercial, operacional, tecnológica, manutenção de sistemas, mão de obra especializada e tudo que for necessário para as companhias de água e esgoto nos setores público e privado. Entre em contato conosco pelo nosso site. Diretor-presidente Ângelo Pereira, GMF, Gestão de Medição e Faturamento. Sérgio Cordeiro, Sérgio Cordeiro, Sérgio Cordeiro Móveis. Tudo pro escritório e qualidade comprovada e o melhor preço da praça. Sérgio Cordeiro, Sérgio Cordeiro, Sérgio Cordeiro Móveis. Tudo pro escritório, qualidade comprovada
o melhor preço. Sérgio Cordeiro, Sérgio Cordeiro, Sérgio Cordeiro Móveis. Sérgio Cordeiro, Sérgio Cordeiro, Sérgio Cordeiro Móveis. Tudo pro escritório, qualidade comprovada. O melhor preço, Sérgio Cordeiro, Sérgio Cordeiro Móveis. Olá, família, estamos de volta no quarto bloco, conversa que conecta Jogo Aberto, Canal 9 TV Cidade. Um papo muito agradável, muito bacana, com Walter Braga. Esse Tio cara Walter sabe tudo de televisão, sabe tudo de história, tem arquivos da cidade. É um papo muito empolgante. Muito obrigado por você estar aqui. Eu que agradeço. Vamos dar continuidade. Conseguiu me tirar de lá de trás. Pô, eu não consegui, cara. É você que faz isso aqui. É você que faz a diferença aqui. Você, o Caio, o Wallace. Parceria sempre. Sou Joel, apaixonado nessa galera toda. Demerval, todo Marco, mundo se carregando. Pô, juntos somos mais fortes. Eu uso isso na minha família. Juntos somos mais fortes. Então vamos falar sobre imprensa. Então, aí entra esse juntos somos mais fortes. Eu acho que a gente que tem alguma oportunidade, né? É aquilo que eu te falo. Eu nasci lá na Loma Fria, garotinho. Todos os meus amigos, as minhas amizades raízes ainda estão lá. E aí saí, fui viver, casei, morei aqui na Várzea, fui trabalhar em televisão e hoje moro lá de novo, na mesma casinha, melhorada um pouquinho, né? E as pessoas lá, às vezes, usam mesmo, falam assim, Walter, poxa, o buraco aqui, Walter, a lixeira tá cheia. E eu trouxe isso para minha vida, entendeu? Então, tudo que eu vejo, e eu sou a minhoca da terra, aquilo que eu te falei, já tive convite de outras TVs, da Inter TV, do Rolf. O Rolf, de vez em quando, me liga, a gente se fala, a gente se gosta, eu já trabalhei com ele fazendo vários trabalhos, inclusive na TV Cidade, com apoio aqui do nosso grande Caio, ele que era o cara do corte e tal, a gente fazia o Teresópolis Já. Eu posso encher a boca para dizer que era o melhor jornal da região serrana. Hoje em Teresópolis... Não, foi lá atrás, né? Não. Hoje em Teresópolis tem alguma filial da Inter TV aqui? Tem alguma sede central aqui? Que não. A gente sucursal não nenhuma. Trazer? Porque depende muito de governo, depende de tudo. Nós tínhamos um repórter aqui que estava representando a cidade, que era o Marcos Wagner, que começou comigo, meu irmão, camarada, gente boa demais. Mas aí arrumaram um jeito de tirar ele da Inter TV, agora ele está em outra emissora, né? Nós tínhamos antes a Paola. Pô, a Paola é uma menina espetacular. Paola, se estiver vendo, olha, boa sorte para você onde você está. Eu sei que você vai voar, daqui a pouco eu vou estar te vendo como âncora. Então esse pessoal todo, cara, trabalhou pela cidade, entendeu? Então, assim, a imprensa tem que ser unida, tem que fazer barulho, tem que denunciar. E aí, como eu estava te falando, eu usei isso como parâmetro. Então, lá atrás, né, há uns anos atrás, eu montei uma página chamada Nossa Web, e aí um parceiraço meu que estava sempre junto, que é o Jonathan Duque, abraço também para Duque. E a gente, há uns anos atrás, tirando nessa parte da TV, que a gente conseguiu fazer barulho, como eu te falei, a gente tinha várias repórteres, né, pessoas qualificadas. E quando a gente teve que fechar a TV, aí eu vou só fazer um parâmetro, por que eu fechei a TV? É muito rápido, né? Aí que me desculpe o doutor Roberto, que me desculpe o Júnior, né, lá da Diário TV, até o Marcão, até o pessoal. A minha TV, a gente precisava se sustentar, né? Por mais que a gente queira fazer por amor, mas é tudo muito caro. Uma TV é muito caro. A gente tinha ali uma mensalidade ali de R$10 mil, no mínimo, né? E algumas TVs, cara, começaram a tirar nossos comerciais, né? Porque as outras TVs, eles tinham envolvimento político, as outras TVs não precisavam tão diretamente do dinheiro. E aí a gente não aguentou, a verdade é essa. Chegava no fim do mês, a gente tinha que estar vendendo o almoço para pagar a janta. Eu falei, cara, infelizmente não dá mais. Faltou essa valorização. E daí para cá eu resolvi fazer por conta. Eu falei, cara, não precisa mais ter despesas grandes. Então a gente montou uma página junto com o Jonathan e foi uma página muito bem respeitada. Um ano que a gente ficou no ar com a página, a gente seguiu como referência. Parecia que a gente era uma agência de notícia. Como assim? Por exemplo, Maurício Aragão, que é fera também, ele é até meu primo de 3º grau. Ele não sabe não, mas ele é. O Maurício Aragão, o pessoal do Júnior, da Diário, as pessoas pediam matéria pra gente. O Marcão, que era da TV Teresópolis, junto com o Wallace, né? O Wallace é testemunha.
A gente produzia e mandava para esses caras, a gente virou uma agência. E o que é bacana, por exemplo, uma vez a gente foi entrevistar, teve uma vez que a gente meteu o pau em alguma coisa que o prefeito Vinícius fez errado. É aquilo que você falou, é você saber reconhecer. E teve uma outra vez que tinha uma coisa muito interessante, muito grande, que era uma entrega de títulos no Calema e a gente estava lá. E aí eu acho que o prefeito Vinícius, ele reconheceu aquilo. Tipo assim, pô, os caras não estão só para falar besteira, estão também... Besteira não, para cobrar, né? Mas também estão para elogiar. E o bacana é que nesse dia, quando ele começou a entrevista, ele falou assim, olha, antes de eu falar qualquer coisa, eu quero parabenizar vocês da nossa web, porque vocês estão levando um negócio a sério. Vocês não estão aqui para brincadeira, para politicagem, para puxar saco de ninguém. Vocês falam mal quando tem que falar e falam bem. Achei muito legal. E depois, mais à frente, o prefeito também, o Léo, algumas vezes que a gente tentou entrevistar ele vinha de boa, ele falou assim, cara, com vocês eu não tenho medo não, que eu sei que vocês vão falar a verdade. Doa quem doer, entendeu? Então isso é reconhecimento, porque a gente não é só de falar besteira, não é só de cobrar, não é só de mostrar defeito, a gente mostra as qualidades. E aí hoje, assim, como o recurso ficou menor, né, envolvimento de TV para mim não dá mais, acho que as TVs hoje passam por um período complicado, a gente já teve aqui 11 TVs, cara, local. Caraca. Acho que hoje são 3, né? Acho que são 3 ou 4. Não sei, TV então, Cidade, Diário. TV Cidade, Diário, Atos e TeleTV. Acho que são essas 4. Então, assim, a TV caiu muito, mas isso aqui hoje dá um resultado espetacular. Por exemplo, vou te dar uns exemplos. Quando começaram, né, isso é um grande exemplo. Eu passei um dia na praça, eles estavam derrubando aquele monumento. E eu cheguei já com o celular, né, gravando, e eu tenho isso gravado, para quem achar que eu estou mentindo. Eu falei assim, opa, vocês estão derrubando isso aqui? E o senhorzinho que já estava lá em cima com uma britadeira, um negócio barulhento pra caramba, nós vamos tirar isso aqui, que pediram para tirar. Eu falei, não pode, moço, pelo amor de Deus. Aí foram lá, chamaram alguém, aí veio um engenheiro, que acho que viu, desculpa a expressão, uma cagada que estava fazendo. Aí ele falou assim, não, nós vamos tirar isso de um lugar, nós vamos passar para o outro. Ou seja, talvez por causa de uma gravaçãozinha minha, que deu 10 mil visualizações, deu uma polêmica, né, aquilo repercutiu. Instagram e Facebook eu uso muito Face. E aí já na minha página mesmo, que essa web a gente acabou parando, assim que mudou o governo a gente parou, depois eu posso até dizer por quê. Né? Então hoje eu estou com o meu celularzinho gravando. Então o que aconteceu? Esse monumento, não sei se vocês repararam, eles criaram uma estratégia gigantesca e empurraram o monumento lá para o outro lado. Entendeu? Então, através de uma gravaçãozinha minha, a gente gerou essa polêmica que fez com que não destruíssem o monumento, que botasse para o lado. Infelizmente, a gente não teve força para que não cortasse as árvores. Né? Eu tenho gravado muitas árvores derrubadas, verdinha. Chegava a estar molhada por dentro, que o padre Jorge, né, que eu até gosto muito, mas eu acho que errou muito, e alguém do governo também errou muito em deixar fazer aquela derrubada. Ah, mas é porque vai atrapalhar. Por que não fizeram igual um monumento, então? Não é possível você retirar a árvore e chegar para o lado. Não precisava, entendeu? Então, assim, esses pontos que cria polêmica, né? Igual uma outra polêmica que eu arrumei com o meu celular, o meu amigo Sérgio Mauro. Sérgio Mauro, não briga comigo, não. Mas, por exemplo, a primeira vez que eu vi aquele pitoco, né, que é um pitoco aquilo ali, cara, na saída da igreja, porra, eu vi ali, o carro bateu, quebrou a frente do carro da mulher, eu falei, puxa vida, aí eu só gravei sem... Sérgio Mauro, vamos tirar os pitocos do caminho. Sérgio Mauro, eu gravei sem pretensão de falar, não é para falar mal de governo. Inclusive, o Serginho está convidado para vir aqui também dar entrevista. Entendeu? Não era para falar mal de governo, mas é porque eu visualizei que isso ali ia dar problema, cara. Aí o que acontece? Eu só fiz uma gravaçãozinha, atenção, Sérgio e tal. Rapaz, ele ficou meio zangado comigo. Mandou as mensagens, bravo comigo, beleza. Aí mostrei o lado da Tenente Luiz Meirelles, é pior ainda, cara. Porque é um ferro enfiado com cimento dentro, né? Pode puxar minha orelha depois, mas um ferro com cimento. Cara, se um cara na moto vem e ele tira para ultrapassar sem saber que está aquilo ali, ele vai dar uma porrada, ele vai voar 3 metros, 4 metros. Então eu cheguei a falar isso vai dar problema. E qual tipo de sinalização você acha que deveria ter? Então, nós vamos chegar lá. Sabe o que aconteceu? Uma semana depois teve um carro que bateu e capotou ali. Por sorte, o cara estava muito devagar, que se estivesse mais correndo, ia subir na calçada e ia matar pessoas na calçada. E no mesmo dia, um outro carro da mesma marca passou por cima, lá na Tenente Luiz Meirelles. Então o que acontece? Se você passar ali na Barra,
em frente à Polícia Federal, você vai ver que tem um monte de pitoquinho. Falta 5 minutos, hein? Tem um monte de pitoquinho, passa rápido, né? Aqueles pitoquinhos, se você bater com o carro com a moto, eles são móveis. Eles não Mas têm... o que a gente bota no lugar disso? Então, ali, esses pitoquinhos. E aí, assim, agora sim eu concordo com o radar. Mas como o radar? Por exemplo, porque aquele muro no meio da avenida não dá. Aí por que não dá? Teve um dia que tem até um advogado famoso que eu gravava um programa para ele, Dr. Ruiz, vou dar até o nome dele. Dr. Ruiz, um abraço. Ele foi defender aquela piromba, que eu não sei nem o nome daquilo, que é uma passarela elevada, em frente ao Greenfruit. Porque começou a dar acidente, muita gente bateu. Bateu porque estava correndo, tem que bater mesmo, tem que morrer. Não é assim. Não. Porque o cara pode fazer uma cagada e matar outras pessoas. Dele. Beleza. Aí qual a explicação que eu dei para o doutor Ruiz? Eu falei, doutor Ruiz, estão querendo botar mais 3 muros desse ali. Né? Muro. Isso ali para mim é um muro. Eu falei, beleza, o cara vai passar, a gente vai reduzir, quem passar correndo vai se dar mal. Quanto tempo, às vezes, leva para salvar uma vida? Diz para mim, Michel. Uma vida, quanto tempo leva? Segundos, minutos. Agora imagina um carro de serviço, que busca uma pessoa lá no alto, infartando, morrendo, tendo que diminuir a velocidade para passar em 4 muros daquele. Vai perder 5 minutos. É melhor radar, né? Aí chegou. Radar decente, igual que estão colocando. Aí, Sérgio Mauro, tá certão, entendeu? Radar, porque aí qual é a diferença do radar? Por exemplo, você não vai matar pessoas. Se o bombeiro tiver que passar correndo, vai passar. Se a ambulância tiver que passar correndo, vai passar. Você não vai morrer pessoas por falta de ajuste. E outra coisa legal do radar. O cara que não tem mãe, né? Que tu falou aquele dia, num programa aí atrás, tu falou de maturidade. Existe maturidade e existe responsabilidade. Depois de uma idade, a gente vai pegando maturidade. Quando a gente tem filho, quando a gente sofre algumas coisas, a gente vai pegando maturidade. Mas a responsabilidade está na cabeça de cada um. Falta 2 minutos, vamos ser rápido. Então, o que acontece? As pessoas que passam nesses troços ali elevado e que fazem besteira, ele vai continuar passando a vida inteira. Agora, o radar não. Se eu sou um motorista que meti a mão aqui no microfone, eu fico puto. Assim lá, fico puto quando alguém faz. Hoje eu já meti a mão aqui. Então, assim, se você passa num radar correndo, você vai ter uma multa. Se você passa 2 vezes, você vai ter 2 multas. Se você passa 3 vezes, você vai ter 3 multas. Você vai perder a carteira e você não vai dirigir mais em lugar nenhum. Não é só na reta, não. Mas aí é então, o radar, que às vezes as pessoas criticam, do jeito que está sendo feito. Mas não valoriza. Igual você agora, você está valorizando Valorizando, isso. porque eu vi até o prefeito falar esses dias. O radar bem colocado assim, é necessário. O radar é feito para disciplinar e a gente vai demorar um tempo. Cara, eu super concordei com ele. Mas só que eu já também estava com outras pessoas que falam assim, poxa, o prefeito não tem mais o que fazer. Radar é para tirar dinheiro, é para tirar dinheiro. Não é, então, do jeito que está sendo feito, não é. Não é para tirar dinheiro. Com placa, com númerozinho indicando, com luzinha piscando. O radar não é para tirar dinheiro, o radar é para disciplinar, e aquelas pessoas que não têm disciplina, automaticamente vão ser encontrar multadas algum motivo para falar mal. E vão perder a carteira e não vão poder dirigir mais. É muito mais fácil falar mal do que reduzir a velocidade e passar. Quando faz assim é que tá acabando. Então tá, meu amigo. Vamos igual o nosso chefe falar, brindar de café. Espero que a gente ainda continue muito tempo junto. E aí, assim, a gente não falou de política, eu gosto muito de política. Mas nós vamos voltar em outro momento pra gente mas conversar política mais, é outra história. Quem sabe aí eu não... Né, eu queria que tu fizesse... Já estou filiado num partido, então de repente... quem sabe... que tu fizesse as tuas considerações... Bom, eu estou fora de política, tá? Eu não tenho interesse nenhum como vereador, como deputado, nada. Então, poxa, por favor... Agora agradecer, cara, agradecer a todas as pessoas, né, que passaram pela minha vida, principalmente na minha vida televisiva, que é o que a gente está falando mais, né? Televisiva, de jornalismo e tal. Cara, são muitas pessoas, sou muito grato a todos vocês, sabe? Só me carregaram, só me empurraram. Eu lembro lá atrás as pessoas, quando eu falava em fazer televisão por demanda, aí algumas das pessoas falam, Walter, é maluco, isso não existe, cara. E hoje, com todos os portais, aí o pessoal me fala, Walter, olha só, as TVs hoje estão por demanda. Eu falei, porque a gente falava lá atrás. Então, todas as pessoas que colaboraram, que ajudaram, que fizeram eu estar aqui hoje, 61 anos, né, bem vividos. E assim, eu quero mandar um beijo especialíssimo para minha filhota Vitória, que todo mundo sabe que eu sou apaixonado, e que se não fosse falhas em governos passados, próximos,
ela talvez poderia estar representando a cidade, jogando tênis, ser campeã brasileira, no mínimo, que ela chegou a ser quarta no certame, no ranking, só que não teve apoio nenhum. E aí isso é coisa para outro programa, né, para falar de esporte. Valeu, Michel. Então, família, muito obrigado pela presença. Espero que vocês compartilhem, divulguem. A intenção do nosso programa é elogiar. É claro que em algum momento a gente pode falar alguma coisa que não está legal, mas a ideia aqui é mostrar os benefícios, os valores pessoais e o amor que a gente tem pela cidade que a gente vive. Tá bom? Sejam todos muito bem-vindos. Um beijo no coração e até breve.